Boa noite a todos. É um prazer ter vocês nós mais uma vez aqui para tratar da Lei 1100. Espero que vai dar tudo certo. Vamos ouvir a palavra do Dr. Gilberto para suas considerações e depois vamos entrar em debate. Muito obrigado. Meu boa noite a todos também. Eu queria agradecer a presença de todos. Anteriormente, quando os senhores estiveram e foram prestados esclarecimentos aí através do sindicato, eu não estive presente, então eu achei fundamental que hoje eu pudesse estar aqui com os senhores para fazer as devidas colocações no sentido de tranquilizar todos. Eu acho que por uma questão de ordem e de lógica, seria preferível que o Dr. Edson se manifestasse e fizesse as ponderações dele para que depois eu desse os esclarecimentos cabíveis. Dr. Gilberto, nós nos conhecemos pessoalmente em dezembro de 2008, nas vésperas da sua posse, após a eleição brilhante que o senhor foi conduzido ao cargo de prefeito municipal. Naquele dia, o senhor nos recebeu de uma forma gentil, educada, de braços abertos em seu escritório. E a partir dessa data, o meu respeito e admiração pela sua pessoa já se afloraram. Naquele dia, o senhor já assumiu um compromisso, não só com o sindicato, mas também com os funcionários públicos, pedindo tão somente para que nós lhe dessemos uma oportunidade de tomar pé da situação da Prefeitura Municipal, para que enfim pudesse começar a resolver os graves problemas que nós tínhamos na época e alguns ainda temos hoje. E de lá para cá o senhor cumpriu a sua palavra, nos formando a comissão que tantos proveitos deram ao funcionário público e que, por certo, tantos outros benefícios serão conquistados. Então, doutor Gilberto, o senhor está aqui hoje, é motivo de uma honra muito grande para todos nós, não só para o funcionário público, não só para o sindicato, mas para toda a população de Monte Azul. O nosso profundo muito obrigado por o senhor ter atendido o clamor de seus funcionários. Ao presidente Nardo, coloco as minhas palavras também iniciais de agradecimento. De agradecimento pela segunda vez estarmos aqui, com as portas desta Casa de Lei aberta, para discutir assuntos relacionados aos funcionários. E aos nobres vereadores aqui presentes, o nosso muito obrigado. O nosso muito obrigado por vocês estarem nesta gestão ao lado dos funcionários. Todas as vezes que nós tivemos, e não foram poucas as reuniões, sempre todos unidos em prol dos funcionários. E vocês, funcionários que estão aqui, que dia maravilhoso. Esta noite é uma noite histórica. Jamais no município de Monte Azul Paulista estiveram reunidos essas autoridades, tantas pessoas aqui, para discutir os direitos dos funcionários públicos de Monte Azul Paulista, com a presença do prefeito, autoridade máxima do município, com a presença maciça dos vereadores, com a presença do sindicato e com a presença de todos vocês, em sessão aberta para todos os funcionários. Essa é uma noite histórica e tem que ficar guardado na memória de cada um dos funcionários daqui, como uma noite que vai mudar os rumos do funcionalismo e de seus direitos.
Mas, doutor Gilberto, o senhor não esteve presente aqui na primeira audiência pública, e aqui foram colocados naquela ocasião que o objetivo do sindicato, ao pleitear junto a esta Casa de Leis, para que se fizesse uma audiência pública, para a gente discutir os problemas advindos da Lei 1100, que é uma lei de complementação para o funcionário recém-aposentado, que conta com mais de 15 anos de casa e que porventura venha a receber menos na sua aposentadoria do que aquilo que estivesse recebendo quando trabalho efetivo. Nós tivemos aqui uma avaliação em 2009 do Tribunal de Contas, e na última encontro aqui foi dito que o Tribunal de Contas haveria identificado alguma irregularidade quanto ao sistema que eles chamaram previdenciário. E não foi um estudo de Vossa Excelência, não foi um estudo dos vereadores, mas foi uma detecção do Tribunal de Contas em apontar alguma possível irregularidade. Nós havíamos, naquela época, um trabalho incessante da comissão. E eu me lembro quando o João Picli, hoje aqui presente também, trouxe isso à reunião. E nós perguntamos, com ar de bastante preocupação, qual que seria o posicionamento. E ele nos disse que ainda não haveria uma solução para o caso, que vocês estavam estudando, qual que seria a resposta devida para o Tribunal de Contas. E o tempo foi passando, nós não tivemos mais notícia a respeito dessa situação, e nós fomos surpreendidos agora pelo Ministério Público, quando foi divulgado que ele realmente, através de um estudo realizado, identificou que a Lei 2100 de complementação da aposentadoria seria inconstitucional. E para isso, como não há a competência funcional para o ajuizamento de uma ação aqui em Monte Azul Paulista, estaria remetendo para São Paulo este parecer prévio dele, para que se analisasse pela Procuradoria do Estado, para posterior ajuizamento de uma ação declaratória de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. Nós dizíamos da preocupação na audiência anterior, prefeito, que se houver realmente um parecer favorável de São Paulo, no mesmo sentido do parecer do Ministério Público do local, e efetivar o ajuizamento, e este ajuizamento for procedente, dando a inconstitucionalidade desta lei, nós teríamos uma gravíssima situação aqui para alguns funcionários. Essa lei já está contando com quase 20 anos. Nesses 20 anos, alguns aposentados se beneficiaram disso, sendo que alguns poucos já estão há 18 anos recebendo essa complementação. Esta complementação para alguns funcionários aposentados, ela chega a ser 50% ou mais hoje da sua renda familiar. Nós encontramos aqui aposentado com 600 e poucos reais, que recebe outros 600 e poucos reais de complementação. Isso de renda familiar. Para algumas pessoas aqui presentes, 400, 500 reais, talvez não signifique muito. Mas para alguns aposentados, isso pode fazer a diferença de no final do mês, você ter o que comer ou não ter o que comer. Pode fazer a diferença de ter onde morar ou não ter onde morar. Aí está a preocupação, não só do sindicato,
mas eu tenho certeza que de Vossa Excelência quando recebeu o comunicado do Tribunal de Contas. Isso não é privilégio também nosso, tenho certeza que também é dos vereadores. E mais, todos esses funcionários que poderão receber no futuro essa complementação, caso essa ação seja julgada procedente, não mais o farão. Então a nossa intenção aqui, quando pedimos esta audiência pública, foi a participação não só dos vereadores, não só dos funcionários públicos, mas do senhor e do Ministério Público Local, para que em conjunto nós possamos encontrar uma solução. Porque mesmo o sindicato, como órgão de classe e defensor dos direitos dos funcionários, nós não temos essa solução. Nós não temos aqui uma solução mágica, como foi dito na sessão passada, para entregar para o senhor, está aqui a saída. Nós não temos isso. Então nós contamos com a união de todos, com a participação de todos, que no objetivo comum possamos sanar essas dificuldades para os funcionários aposentados. Fomos, através dessa segunda audiência pública, que o senhor acabou solicitando por não participar da primeira, e fomos surpreendidos até com isso, e achamos que foi de uma ideia brilhante de Vossa Excelência. Brilhante. Porque nós saímos daqui com a intenção, e já formada, uma comissão, para que fôssemos até o senhor, para que nos atendesse, para que nós pudéssemos expor esse problema que hoje aqui nós estamos colocando, para que juntos pudéssemos encontrar essa solução. Mas não, o senhor sabiamente não quis. O senhor sabiamente colocou uma condição, que se fosse aqui discutido na sua presença, mas na presença de todos os funcionários, não apenas na presença da comissão. E essa ideia foi brilhante, o senhor está de parabéns. Por quê? Porque não só a comissão tem esta missão de, junto com o senhor, junto com o Ministério Público, junto com todos os vereadores daqui da casa, mas também todos os funcionários públicos têm essa missão de não deixar perder este benefício para os funcionários. Então todos aqui, num só sentido, juntos com o senhor, porque o senhor, representando o poder executivo, é que tem o poder constitucional de resolver esse problema. Sabemos que essa missão do senhor não é fácil, e não temos sequer ainda a saída mágica para isso. Mas todos nós, os vereadores, os sindicatos, todos os funcionários públicos ao seu lado, nós poderemos encontrar seguramente uma saída, para que depois, junto com o Ministério Público, possamos criar uma situação para resguardar os direitos desses aposentados que já estão recebendo essa complementação e dos futuros próximos. E aqui eu vou encerrando as primeiras palavras dizendo o seguinte, doutor Gilberto: não existiu uma pessoa aqui dentro desse recinto que não confia no senhor. Não existiu uma pessoa aqui dentro no recinto que não acredita que o senhor sempre esteve e estará do lado dos funcionários públicos. E todos eles aqui estão presentes nessa confiança absoluta em Vossa Excelência, sabendo que o senhor fará o que tiver ao seu alcance, o possível e impossível, para ter garantido os direitos dos seus funcionários. Então, doutor Gilberto, contamos com o senhor. Nós o admiramos e temos a certeza que hoje, nesta noite feliz, nesta noite histórica, sairemos daqui com uma solução, ainda que não definitiva, mas com uma intenção de todos de conseguir este almejado objetivo. Obrigado.
João Pico, faz favor, senta numas cadeiras que ali você, ó. Aqui, ó. Tem 2 cadeiras, senta aí, ó. Eu queria agradecer inicialmente as palavras do Dr. Edson, que realmente foram excessivamente bondosas em relação à minha pessoa e, digamos, algo imerecido de minha parte até. Mas, de toda forma, eu realmente endosso tudo que o Dr. Edson falou, porque conforme eu vou explicar para todos, o meu propósito é regularizar esse benefício que hoje é pago e que está sendo discutido e questionado. Queria começar dizendo que eu pedi que essa audiência fosse pública, conforme o Dr. Edson achou que foi sabiamente decidido, em função de que eu achei que a importância do assunto realmente levaria a que todos tivessem a oportunidade de ouvir os esclarecimentos de minha boca, da minha pessoa, ao invés de ouvirem de uma comissão que comigo iria falar. Do mesmo jeito que, digamos, houve a colocação do problema aqui inicialmente, eu gostaria, como estou fazendo, de falar para todos, de que realmente os senhores pudessem entender o assunto em toda a sua extensão. Então eu queria dizer que o assunto começou, para os senhores terem uma ideia, em outubro de 2010. Eu, de minha parte, com toda franqueza, eu nunca tinha atinado que existiria esse problema de que essa legislação fosse inconstitucional, que houvesse qualquer problema. Eu não tinha em nenhum momento atinado com o assunto. Quando o Tribunal de Contas do Estado, apreciando as contas referentes ao exercício de 2009, mandou para cá o relatório referente à inspeção que foi feita e questionou, eu trouxe aqui todos os documentos, está à disposição para quem quiser ver, foi a primeira colocação que o assunto mereceu, ou seja, de parte do Tribunal de Contas, que aquilo constituía uma falha da minha administração. Permitir que fosse pago esse benefício sem que existisse um fundo para garantir o pagamento. Isso começou em outubro de 2010, repito. Nessa oportunidade, o Tribunal de Contas mandou um expediente para o Ministério Público de Monte Azul para que o Ministério Público tomasse as providências necessárias para que isso fosse corrigido. A partir daquela ocasião, o promotor público de Monte Azul passou a enviar correspondências de maneira regular para a Prefeitura, no sentido de ver como é que a Prefeitura estava cuidando do assunto. Então, o que nós respondemos nas diversas ocasiões foi que o assunto era tremendamente complexo para a gente resolver. O assunto não é simples, conforme o Dr. Edson falou, ele não tem uma solução miraculosa. Eu também não tenho ainda hoje. Apesar de a gente ter adiantado o assunto, eu ainda não tenho uma solução. Porque o que nós esbarramos, para os senhores terem uma ideia? Nós esbarramos fundamentalmente no seguinte: a Constituição de 1988, ela é anterior à lei que estabeleceu esse benefício, a Lei 1110 aqui do município de Monte Azul. Então, essa Lei 1110, que é de 1993, 5 anos depois da Constituição, ela, embora tenha tido um objetivo elogiável de criar um benefício para o funcionalismo de Monte Azul, essa lei realmente, eu não estou criticando quem editou a lei, quem votou a lei, quem aprovou a lei, quem sancionou a lei, eu não estou criticando, porque eu poderia ter feito a mesma coisa, no sentido de procurar propiciar o benefício para o funcionário, mas embora exista essa situação, a verdade é que a lei é realmente inconstitucional.
Isso eu não tenho nenhuma dúvida, e acho que qualquer advogado que analisar o assunto e verificar perante a Constituição Federal, principalmente os artigos 195 e 201 da Constituição Federal, isso está montado em cima, digamos, de algo que não tem consistência para garantir o pagamento do benefício. Então precisa ser feito um fundo? Precisa ser feito um fundo, sim. E vai ser feito esse fundo? Provavelmente vai ser feito esse fundo. Eu não encontrei ainda a maneira, em função do que eu vou explicar para os senhores. Em primeiro lugar, tem entendimentos de que esse fundo só pode ser feito para empregado que trabalha no regime estatutário e não no seletista. Aqui em Monte Azul o regime é seletista, ou seja, da consolidação das leis do trabalho. Esse é o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo, eu acho que é o obstáculo sério. O primeiro, francamente, não me assusta. Eu acho que pode, na minha opinião, de advogado, existir fundo para seletista, doutor Edson. Eu não acredito que isso seja próprio apenas do estatutário. O seletista também pode ter o fundo. Agora, o segundo item, o segundo obstáculo, esse sim é preocupante, porque é preciso que exista uma base financeira para garantir o pagamento do benefício. E essa base financeira, ela tem de ser devidamente montada e não cabe exclusivamente a uma das partes. Tem de existir uma contribuição paritária, ou seja, do empregador e do empregado, ou seja, da prefeitura e dos funcionários. E os senhores já são, hoje em dia, onerados com a contribuição da Previdência Social. Então, a gente estabeleceu um outro percentual de contribuição que faria com que existisse base financeira para que esses benefícios sejam pagos, é algo que vai onerar mais os senhores. E a pessoa pode pensar, bom, mas falta 1 ano, 2 anos para eu me aposentar. Para mim é bom negócio eu pagar esse 1 ano, 2 anos e depois eu passar a ter o benefício. E existe essa possibilidade, essa situação, inegavelmente. Mas e aquele que está começando a trabalhar? Ele tem os 8% de dedução de recolhimento para o INSS. Nós vamos estabelecer mais uma contribuição, hipoteticamente, estou só falando por uma exemplificação, não é um percentual obrigatório. O percentual vai ser encontrado no instante em que for feito um cálculo atuarial, que é o que comprova se existe base, respaldo para se pagar um determinado benefício. É isso que está claramente dito na Constituição Federal. Então, vamos dizer que se fixe uma outra contribuição de 4 a 5%, hipoteticamente, para garantir esse benefício. Os senhores vão ser onerados demais. Um desconto aí de 12 a 13% para efeito de benefício social é um negócio pesado. Então eu estou procurando encontrar uma forma de que isso realmente prospere. Eu estou querendo encontrar um município em que isso já tenha sido regularizado, porque essa situação tem sido apresentada como problema para o tribunal, não é desde sempre, não é desde a Constituição de 88. Eles estão tratando do assunto nos últimos 2 anos. Nesse sentido, eu já tive um esclarecimento de parte do Tribunal de Contas do Estado de que eles efetivamente tiveram o assunto levantado numa apreciação de contas através de um conselheiro do tribunal e que o assunto veio à baila e agora precisa de uma solução. Eu queria garantir para os senhores o seguinte, que esse prefeito, ele não vai em nenhum instante revogar essa lei. Isso os senhores podem ficar absolutamente tranquilo, que até o fim do meu mandato, se depender de mim, essa lei não vai ser revogada, até que eu encontre uma solução para que o benefício seja devidamente garantido. Isso eu acho importante para que todos se tranquilizem, que isso daqui
é um problema muito sério para o futuro, não é um problema muito sério de momento. Isso daqui tem uma representação econômica hoje em dia suportável para a prefeitura. Não é um valor absolutamente insuportável. Acontece que é um valor que tende a ser um valor crescente, um valor que chega num determinado momento, realmente pode haver impossibilidade de atender o pagamento desse benefício. Então, o que eu queria deixar claro para os senhores, em primeiro lugar, é que eu não levantei esse problema. Esse problema foi levantado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A mim me coube, como prefeito, apenas atender o problema, explicar que ele estava sendo objeto de estudos. Foi uma resposta que eu dei, inclusive, para o Tribunal de Contas do Estado, que iria ser devidamente estudado para ver se era realmente ilegítima, inconstitucional a lei, ou o que seja, mas ficamos nesse estudo desde outubro de 2010 até agora. Não encontramos uma solução. Eu estou procurando um município que já tenha regularizado a situação, que trabalhe no regime seletista, porque aí nós eliminamos a primeira dúvida que está sendo levantada, ou seja, que nós já ouvimos inclusive especialistas, 2 especialistas, e os 2 disseram que isso daqui só se aplicaria no regime estatutário. Eu discordo, eu posso estar errado. Eu acho que isso daqui também se aplica no seletista e pode ser preservado aqui em Monte Azul. Agora, nós não estamos com a situação regular. Essa lei, repito, ela é inconstitucional porque ela realmente não estabelece a paridade de contribuição e a formação de um fundo para garantir os benefícios. Então, o que eu quero chegar junto com os senhores, junto com o doutor Edson, com o sindicato, é numa condição em que realmente a gente regularize esses pagamentos, para que efetivamente os senhores continuem a receber sem o risco de ser proposta uma ação direta de inconstitucionalidade, como provavelmente é o papel do Procurador-Geral do Estado de São Paulo, esse ofício que nós recebemos agora em outubro, que ele quer informações da Prefeitura para saber quanto à propositura dessa ação direta de inconstitucionalidade. Então nós temos de andar depressa, no sentido de que nós cheguemos primeiro do que ele a uma solução. A solução dele é determinar o corte dos benefícios. Nós temos de chegar numa condição em que a gente possa continuar a pagar os benefícios dentro de uma forma regular e que não possa ser suprimida através da justiça. Então, isso é que eu quero assegurar aos senhores. De parte desse prefeito, eu tenho a impressão que de parte dos membros dessa Câmara, porque só através de iniciativa do Executivo ou do Legislativo, isso daqui poderia vir à baila a nível municipal. E eu acho que ninguém aqui tem interesse em prejudicar ninguém. Ao contrário, a gente vê a presença hoje unânime de todos os membros da Câmara aqui, no sentido de demonstrar o apoio, o interesse que todos estão dando para que a gente encontre uma solução para esse caso. Agora, o caso é complexo, repito, infelizmente, principalmente para se estabelecer a condição financeira desse fundo é que é o maior problema. Porque nós podemos chegar numa solução, determina-se que se faça um cálculo atuarial para verificar quanto é que precisaria de contribuição para que isso fosse garantido por funcionários. Chega-se num percentual que eu comunico para os senhores, eu quero crer que de parte de muita gente vai haver um desapontamento. Vai haver um desapontamento no sentido de que aquilo vai corresponder a um ônus, a um fardo muito grande de desconto. Eu sei que, infelizmente, os ganhos são realmente limitados. Eu sei que eu gostaria, e os senhores mais ainda, de que eu pudesse realmente fazer com que a folha tivesse um crescimento muito diferente. Nós estamos numa situação, para os senhores terem uma ideia, nós estamos encostados
no limite legal que nós temos de observar. Ainda recentemente nós tivemos 2 casos assim muito marcantes de acréscimo ainda da folha. Um deles foi no sentido de que foi votada na educação uma determinação de que o professor ele deve ficar 2/3 do tempo dele em sala de aula e 1/3 do tempo dele preparando aula, ou seja, estudando, etc. Quem é que vai pagar isso? Vai pagar a prefeitura. Quanto é que isso vai representar de acréscimo em folha? Já foi verificado, representa outra vez um acréscimo, que o pessoal vota a lei e ele não verifica que, digamos, você num pequeno município não tem como resolver, porque como aquele limite que você tem de observar é a primeira coisa que é vista, se você superou na folha de pagamento o limite legal, você dançou. A partir dali, as suas contas estão impugnadas. E isso realmente é o primeiro item que se verifica numa inspeção do Tribunal de Contas. Nós tivemos esse caso das professoras, que já é uma realidade, e tivemos hoje um recebimento de que nós vamos ter de admitir mais 8 motoristas na prefeitura. Vamos ter de admitir mais 8 motoristas na prefeitura, porque o pessoal entendeu que, digamos, os motoristas daqui estão trabalhando além do limite horário que é permitido. Isso daí, evidentemente, vai ter um custo. E tudo isso precisa ser devidamente visto, como precisa ser visto o fundo que vai garantir o benefício dos senhores. Não adianta eu dar uma solução provisória, dar uma solução que para os senhores pode ser derrubada o ano que vem, ou mais para frente, quando os senhores querem realmente ter o benefício tranquilamente. Os senhores querem realmente fazer jus a um benefício, os senhores não estão fazendo nada além do que realmente querer usufruir de um direito que uma lei de 93 estabeleceu. Só que, infelizmente, essa lei de 93, repito, não estou criticando a quem editou, sancionou, nada disso, mas é uma lei inconstitucional. Então nós precisamos corrigir essa lei, nós vamos corrigir. Eu conto realmente com a compreensão de todos que nós vamos chegar lá, mas nós não vamos chegar lá de um momento para outro. Agora, os senhores não precisam ter tanta pressa em que eu encontre a solução, a não ser por esse assunto que eu mostrei aqui, da Procuradoria-Geral do Estado ter sido chamada a cuidar do assunto. Porque em relação a pagamento de benefício, ninguém vai ter o pagamento suspenso na minha administração. Aquele que se aposentar e tiver direito ao benefício, vai continuar fazendo jus ao benefício. Isso daqui só vai ser modificado na minha administração se eu encontrar uma solução para que isso seja devidamente regularizado. Então, uma palavra de conforto para que todos realmente se sintam devidamente tranquilos. Não pensem que de minha iniciativa, e quero crer que falo em nome da Câmara, não vai haver qualquer posição no sentido de revogar essa lei, de cancelar esse benefício. Mas os senhores podem dizer, mas se vier uma determinação expressa para o prefeito tomar essa atitude? Não, o prefeito ele só pode tomar uma atitude desse tipo se houver uma ordem judicial. Aí ele não tem como descumprir. Tá certo, doutor Edson? Eu não tenho como descumprir uma ordem judicial, se realmente. Agora, eu quero crer para o senhor esse problema não é um problema exclusivo de Monte Azul. Esse problema existe em outros lugares. E não se pode, através de uma penada, matar direitos que vêm sendo pagos, em alguns casos, até 18 anos. Isso daqui, se os senhores amanhã tiverem uma decisão, uma determinação, que eu seja obrigado a cumprir uma ordem judicial, os senhores entrem na justiça e, com base na tese do direito adquirido, os senhores pleiteiem que continue a ser feito o pagamento até que isso seja resolvido. Eu acredito que os senhores terão condição, apesar da lei ser inconstitucional, os senhores estão recebendo por um determinado período e, através de uma simples penada de um juiz, os senhores não podem perder esse benefício.
uma vez que existe a tese do direito adquirido. Se os senhores vão ganhar a tese, isso eu não posso garantir. Eu estou dizendo para os senhores que eu acho que é algo com o qual os senhores contam. É algo que, vamos dizer, não vai permitir que de um instante para outro os direitos dos senhores venham a ser prejudicados. Eu fico à disposição para prestar mais esclarecimentos. Eu me preocupei em ser breve e em ser o mais claro possível na minha exposição, mais no sentido de realmente tranquilizar a todos que, digamos, a preocupação do sindicato é totalmente válida, é um assunto de absoluto interesse para todos, não só para aqueles que já vêm recebendo, como para aqueles que estão próximos da aposentadoria, mas para todos, porque, enfim, é um benefício de todo o funcionalismo que completar 15 anos aí de serviço. Quero registrar o presidente Dr. Paulo. Muito obrigado, Dr. Paulo, por estar aqui. E mais pessoas que vieram nos acompanhar. Agora, doutor, o senhor faz as suas considerações aí, vamos ver o que nós vamos conversar. Gostaria que primeiro passasse a palavra para os vereadores da casa aqui, se algum deles queria mencionar alguma coisa. Boa noite a todos. Inicialmente eu quero aqui parabenizar a iniciativa do sindicato, parabenizar o nosso prefeito, Dr. Gilberto, por ter comparecido na Câmara, ter feito esses esclarecimentos, que com certeza está tranquilizando aí os funcionários públicos municipais. Mas eu não poderia aqui deixar de esclarecer ao funcionalismo que já sabe disso, que esse colegiado, essa Câmara tem se pautado realmente em sempre lutar pelos seus interesses, só que dentro de uma responsabilidade que, quando é chamado o vereador para usar a sua função, realmente às vezes nós desagradamos, mas por ter justamente a responsabilidade, como foi logo no início dessa legislatura, que com certeza os senhores lembram, que jamais nenhum de nós gostaríamos, assim como o sindicato também, mas sentiu-se a necessidade de que, por um erro de uma lei, não poderia pagar de eterno o cartão alimentar para todos que se aposentassem, justamente por força que o Dr. Gilberto disse, da preocupação do resultado futuro de quanto será pago por essa lei 1100. Mas estou dizendo dessa responsabilidade que nós tivemos por questão de justiça que foi feito. Mas também de dizer aqui que da lei 1100 é unânime por parte da Câmara, que também, apesar que o Dr. Gilberto deixou claro que não revogaria, se chegasse uma lei dele aqui pedindo a revogação, tenho certeza que por unanimidade nós também não aceitaríamos e iríamos discutir a matéria como nós estamos discutindo agora. Quero dizer que sou bacharel em Direito, longe de ter a experiência que o Dr. Gilberto tem nos seus anos de formação jurídica, de profissão, assim como o Dr. Edson, mas eu comungo com a mesma opinião do Dr. Gilberto, no sentido de que essa lei ela só é inconstitucional porque realmente não tem o fundo, mas que é aplicável a seletista. Por quê? Só o estatutário ser aplicado? Não teria razão de ser, porque todo estatutário realmente depende de ter o seu fundo para pagar o aposentado. Só para o funcionário entender, por exemplo, aqui na vizinha cidade de Paraíso, inclusive onde a minha esposa é professora, o funcionário lá não paga INSS, paga o que pagaria o INSS, paga o Paraíso Prev, chama Paraíso Prev. E o que o município paga ao INSS, também paga ao Paraíso Prev, que tem uma formação de diretores que se cuida desse dinheiro, e o funcionário, quando aposenta, vai lá receber do Paraíso Prev. Então, realmente, não teria, assim, a essência de ser somente para estatutário. Por quê? Porque o CLTs que tem essa defasagem, que quando aconteceu essa lei 1100, que era muito comum a pessoa ir procurar o INSS e receber a menos. Agora, o que a gente percebe nos últimos tempos do funcionalismo, muito pouco, quase nada funcionário vai fazer uso dessa lei 1100. A gente tem visto na prática.
que pelo tanto de pessoas que aposentam, muito pouco faz o benefício dessa lei 1.100. Mas a preocupação nossa agora, que nós temos que ver, que eu acho que o Dr. Gilberto frisou, é justamente criar esse fundo, unânime por parte do sindicato, do prefeito, dos vereadores, dos funcionários. É se encontrar uma saída realmente pela defasagem futura que pode ter. Por quê? Nós sabemos que hoje o INSS está criando esse fator previdenciário, onde quando a pessoa alcança a aposentadoria mais nova, ela teria uma perspectiva de trabalho com mais idade, então se corta a aposentadoria do que ela ganha, ela recebe só uma porcentagem. Então, obviamente, futuramente, outras pessoas que alcançarão a lei vai ter que fazer uso da 1.100. Então, doutor Gilberto, a gente sabe realmente da preocupação do senhor de achar essa solução para o caso, mas o que eu falo aqui em nome da Câmara, tenho certeza por parte de todos, e deixo a sugestão de que a gente possa agir rápido. Como o senhor garantiu, exatamente que enquanto o senhor estiver na qualidade de prefeito, não vai prejudicar o funcionalismo, mas realmente o assunto já está lá na Procuradoria, que pode, muito bem, e é a corrente do procurador, o senhor sabe disso, do Ministério Público, peticionar para o tribunal e pedir até uma liminar para se parar de pagar, que, como o senhor disse, o senhor vai ter que cumprir, porque é uma ordem judicial. Então, eu deixo aqui a sugestão de que seja feita uma comissão entre aí o Executivo, o Legislativo, o Funcionalismo, o Sindicato e principalmente a parte jurídica, para que nós possamos pelo menos chegar o mais perto do que é plausível dentro de criar esse fundo, de passar pela Câmara e a gente poder comunicar tanto o Tribunal de Contas como também a Procuradoria. Até eu adiantei o assunto aqui em nome da Câmara, eu conversei com o promotor na data de ontem, ele realmente não pode se manifestar, dar um parecer de um assunto que ele pode ter que funcionar amanhã. Mas ele comungou em off que realmente o caminho para se salvar essa lei 1.100 é esse aí. É criar o fundo e comunicar o procurador e comunicar o Tribunal de Contas, né, fazer essa defesa. E para finalizar aqui, eu quero deixar ao funcionalismo aqui o requerimento 51/2011, assinado por todos os vereadores, em 17 de junho de 2011, onde que nós nos dirigimos ao prefeito justamente querendo explicações a respeito dessa problemática, qual era o posicionamento do prefeito, e ele já em julho nos respondeu, dizendo qual é o valor gasto, com 31 funcionários, com o valor gasto de cartão alimentar, e dizendo que realmente a situação era criar o fundo, mas que ele dependia de um levantamento atuarialmente, que seria essa questão da dimensão. Quero dizer também como vereador aqui, que saiu esse comentário que realmente a administração poderia ter causado isso, pelo que eu li no parecer do Tribunal de Contas, justamente em outubro de 2010, realmente é o tribunal que apontou isso, e coube ao prefeito dar as respostas. Então, eu acho que dentro do que foi questionado aqui, foi discutido, está de parabéns aí o sindicato, os funcionários, os vereadores, o prefeito, de demonstrar que o caminho é esse, de criar o fundo. Mas que fica aqui a sugestão de ser, de uma forma ágil, de criar essa comissão, representada aí pelo Legislativo, Executivo, Sindicato, Funcionário, para que a gente possa ter uma solução mais rápida de como será criado esse fundo, o quanto custará e a forma que será a participação do funcionário e do Executivo, como o Dr. Gilberto disse. O problema não é hoje o quanto se paga, o que pode disciplinar. Hoje, pelos cálculos que eu faço aqui, não sei se a paridade teria que ser igual ao percentual para os dois lados. Mas como hoje, por exemplo, o município paga 20% para o INSS e o funcionário de uma tabela de 8 a 11, salvo engano, eu entendo, pelos cálculos que a Folha tem, que hoje 2% do município e 1% do funcionário daria para custear o de hoje. Mas é o que o senhor disse, o problema não é hoje, o problema é futuro, quando tiver um déficit. E aí nós podemos, através dessa comissão,
chegar num denominador em comum, como por exemplo, eu, não sei se é possível, tenho uma ideia para mim, que pode se constar na lei, que o que se gastar com isso, 66,66% compete ao município e 33,33% ao funcionário. Daí é só fazer uma conta lógica, quanto custou esse mês para se pagar a folha. Vamos supor daqui 5 anos. Hipoteticamente, R$48 mil, R$32 mil da prefeitura, R$16 mil dos funcionários. E se ter uma tabelinha dos funcionários, quanto será para custear isso? Por exemplo, 1,5% do que eles pagam. Isso é lógico, eu estou falando aqui uma sugestão que compete depois discutir na comissão, mas estou me adiantando e trazendo uma das alternativas, e isso juridicamente precisa ver se é possível e se vai lá na frente realmente poder ser suportado pelo executivo e pelos funcionários. Então, eram essas palavras e muito obrigado. Obrigado aí, vereador Fábio, pelas suas explicações. Alguém mais deseja fazer uso da palavra, os vereadores? A população, os funcionários desejam fazer uso da palavra? Alguém dá uma explicação? Boa noite a todos. Só gostaria, não vou falar de tudo que o Fábio, o doutor Gilberto já falou, o doutor Edson já falou, só gostaria de acrescentar, Fábio, que também a título sugestivo, nós já discutimos isso, que, por exemplo, vamos acreditar que, se Deus quiser tudo der certo, a gente consiga criar esse fundo. Criando esse fundo, a gente tem aí, é muito complexo para chegar aos números, aos cálculos que você colocou, que o doutor Gilberto colocou, enfim, cria-se o fundo. E a preocupação do doutor Gilberto em não onerar mais, principalmente aí os funcionários, no sentido da classe, que a gente sempre se preocupou e discutiu aqui, A1, A2, A3, lá, A, B, C, D, que tem aí um rendimento hoje bem abaixo aí do que a gente gostaria que tivesse, e é lógico que o doutor Gilberto também gostaria de pagar um pouco melhor, mas se a gente puder, por exemplo, o doutor Gilberto chegou num cálculo que vai ter que ter ou 2%, como você falou, ou 4%, como o doutor Gilberto falou, exemplificadamente, poderia ser o seguinte: no próximo, por exemplo, em janeiro a gente vai se criar isso, no próximo aumento do funcionário, essa porcentagem fosse repassada de forma a suprir. Entendeu? Então, é uma sugestão que não oneraria, a preocupação do doutor Gilberto em não onerar o funcionário público, e também de uma forma que você, através de um aumento, você consegue colocar essa porcentagem, pelo menos para se iniciar esse fundo de participação. Então, pelo menos a responsabilidade que o doutor Gilberto teria como funcionário de não onerar de início, e depois, durante o fundo, a permanência do fundo, a gente discutisse. Eu não entendo muito bem, não tenho estudo nesse sentido, mas eu acho que mesmo que a gente crie atualmente uns números dentro de uma expectativa, nada impeça que futuramente, é lógico que uma prefeitura talvez um pouco mais assentada, se consiga regularizar esses números também. Então, a gente talvez cria um fundo agora e depois se discute a forma de que isso fique melhor dentro do quadro. Então, como de forma de urgência, também escrevi isso. Então, apenas a título sugestivo, poderíamos, às vezes, pensar nessa hipótese em que a preocupação do senhor com o funcionário, esse reajuste viria a calhar para que realmente não ficasse onerado, principalmente aí aquela classe que a gente sabe que é mais prejudicada. Meu muito obrigado e boa noite. Obrigado, vereador Marcelo. Alguém? Boa noite a todos, público presente aí em massa, aí os funcionários da prefeitura, que juntamente com o prefeito aí tem que levar da nossa cidade aí num destaque como uma cidade boa, uma cidade limpa, uma cidade de gente trabalhadeira. A título, como o Fábio falou, o Marcelo, de como se achar recurso para poder amenizar a situação dos trabalhadores e não ter um desconto muito grande, eu já fiz uma ou duas indicações aqui na Câmara, até uma sugestão, em cima dessa situação daquele desconto de quando é feito o depósito no banco de cada funcionário. Porque talvez o funcionário tenha um salário menor e venha uma taxa lá de 15, 20, 25 reais, porque o depósito é feito direto na conta no banco. Claro que para quem ganha bastante, isso daí, 20 reais, 25 reais, não faz tanta diferença.
Mas para a pessoa que ganha um pouco menos, se ele recebesse esse pagamento na mão, realmente a hora que vira esse desconto do fundo, tem muita gente assim que fala, isso daí nós estamos no atraso. Mas aquele que não tem R$20 para comprar alguma coisa para o seu filho a mais no final do mês, faz uma diferença muito grande. Então pode ser trabalhoso para quem tem que emitir os boletos e fazer os cheques. Mas pode ter certeza que o benefício é muito grande para a população que ganha um pouco menos aí. Era isso a título de sugestão. Obrigado. Obrigado, vereador Té. Doutor Paulo, quer fazer uso da palavra, doutor Paulo? Boa noite a todos presentes. Boa noite ao Nardo, presidente da Câmara, ao doutor Edson, advogado do sindicato, Ney, doutor Gilberto, prefeito de Monte Azul, vereadores, todos vocês presentes. Eu acho que esse assunto realmente vem muito de encontro hoje com o interesse do funcionalismo da prefeitura, que são um grupo mais ou menos de 700 famílias e que realmente esse complementação de salário, eventual abono que vem junto no salário mensal, é de suma importância, principalmente para essas pessoas que hoje estão recebendo, que a gente tem contato com eles, e que soma no complemento do valor, e agrega esse dinheiro e contribui demais. Eu citei até o exemplo do Tião Curto, que realmente para ele, eu tenho acompanhado, porque tem trabalhado conosco, a importância desse recurso junto ao salário dele, porque realmente é pequeno o salário e complementa bem. Eu acredito que para todos vocês, mais jovens também, é muito importante uma complementação. Todo o governo federal, estadual, todas as esferas administrativas estão procurando uma forma de complementação salarial. Haja visto que a economia está estável, então a gente tem uma percepção exata de quanto a pessoa mais ou menos precisa para viver, a família quanto precisa. Então, seja para forma previdência complementar, forma não sei do que, mas é um assunto que está muito em evidência em todas as esferas de governo, é a constituição de fundos e complementações de aposentadorias para funcionários públicos. E esse assunto realmente é importante. Eu gostaria de dizer que essa lei veio em 93, numa época que, inclusive eu trouxe de Embaúba, uma coisa mais ou menos semelhante, e trouxe, o prefeito era o Almiro, era vice-prefeito, e nós, à época, em 93, nós não tínhamos a dimensão exata do que a Constituição estabelecia, porque havia sido a Constituição em 88, era muito recente, e muita coisa não estava regulamentada, mas essa lei até estava, porque eu conversei com o procurador do Tribunal de Justiça, e ele realmente me relatou toda a situação nesse sentido. E, inclusive, a preocupação nesse sentido também. A lei já estava regulamentada, mas não era de domínio dos administradores isso. E a intenção nossa, na época, era justamente beneficiar as pessoas que ganhavam menos e que se aposentavam, e que isso era muito importante. Então, foi nesse sentido que nós estudamos à época a lei e realmente implantamos. E ela, ao longo desses anos todos, acredito que beneficiou um grupo de famílias e pessoas aposentadas. E o impacto junto à prefeitura, a gente tem notado realmente que não é muito o recurso que tem sido complementado pelos cofres públicos, que nós, que somos da administração pública, o doutor Gilberto, prefeito, o vice-prefeito, a gente tem a sensação realmente que não é uma importância tão significativa, mas é de grande significância para vocês, os funcionários públicos. Nesse sentido, eu fiquei tranquilo, mais tranquilo, e mais contente com as palavras do prefeito, doutor Gilberto, no sentido de que ele, particularmente, não vai realmente, vai proteger no sentido de dar continuidade aos pagamentos, continuidade à lei, enquanto ele puder fazer isso dentro da esfera administrativa do Poder Executivo. Porém, a minha preocupação maior, doutor, é que se realmente tiver uma provocação da Justiça, e se isso ocorrer, pode ser que realmente, momentaneamente, já interrompe abruptamente o pagamento, principalmente quem já está recebendo, que é uma preocupação muito grande, que realmente precisa desse dinheiro, e os que também estão se aposentando, que também estão voltados para essa questão. Muita gente não está requerendo aposentadoria agora, porque quer esperar a definição da lei, para que não seja o momento adequado de se aposentar. Então, tudo isso está em pauta na cabeça de cada funcionário público hoje de Monte Azul. Então, nós temos realmente que cuidar bem desse assunto. Eu gostaria de apresentar algumas posições que eu acho que é importante, na minha maneira de ver, na minha ótica,
que seria, primeiro, eu acho que volta aquela questão da gente conversar, formar uma comissão realmente constituída com o aval do prefeito, com o aval do executivo, e formar uma comissão de pessoas com a participação do Dr. Edson, que está bem à frente dessa questão, e realmente a promotoria. E realmente, se possível, aquela questão, talvez, eu não sei até onde ele consegue segurar a situação, mas fazer uma tentativa de um termo de ajuste de conduta, enfim, que o promotor tenha uma certa relevância no trato dessa questão com a administração pública em face do impacto que isso aí pode causar junto às famílias que hoje usufruem do benefício. Então, a promotoria o mais rápido possível, a procuradoria também tentar acesso a isso, mas eu tenho a sensação que se formar essa comissão também, imediatamente procurar o Tribunal de Contas. Eu estou falando isso para todo mundo ter uma percepção, porque eu acho que vale a pena ter essa percepção, porque embora não seja de vocês a iniciativa, embora vocês não tenham domínio da situação, mas é bom que vocês participem disso, porque é uma maneira de conduzir a situação, para que não aconteça o pior. Tentar não acontecer o pior, que eu acredito que também não vai acontecer. Ir junto ao Tribunal de Contas e realmente obter do Tribunal de Contas uma certa condescendência por um período, ou pelo menos tentar conversar, amenizar a situação, porque eles têm uma certa flexibilidade e tolerância nos casos, principalmente quando é caso adquirido de longo tempo, já uma postura adquirida da prefeitura, não houve má fé, não houve má intenção, ninguém fez isso deliberadamente, não está causando prejuízo, é uma situação moralmente adequada. Então eu acho que tem uma série de itens que são extremamente defensáveis. Então, junto ao Tribunal de Contas, obter uma posição no tribunal, obter uma posição junto à Procuradoria, começar a movimentar a criação dessa situação já em pauta, conforme o próprio Dr. Gilberto disse, já comunicar à Procuradoria que já está sendo tomada iniciativas nesse sentido. Então eu tenho a sensação, pessoal, que é o seguinte: fazendo isso, eu acho que a situação se permanece e tem grande chance de se permanecer como está e realmente garantir esse direito de todos vocês. Então, para isso, essa iniciativa urgente, muito urgente, formar essa comissão e urgentemente isso. O doutor Edson, à frente, por parte do sindicato aqui, que ele está totalmente interessado, encaixado na situação. É claro que a Câmara também participa da forma que achar mais conveniente, que for adequada, que é muito importante a Câmara participar, vereadores. O doutor Gilberto deu o aval positivo nesse sentido, sinal verde para que isso caminhe, é de extrema importância, para que isso também, aliás, é a parte mais importante que socorra. E junto, então, procurar o promotor, procurar o Tribunal de Contas, procurar todas as partes envolvidas e realmente ouvir opinião e formar um consenso para tentar administrar essa situação que aqui está ocorrendo. Eu gostaria de falar a todos, e eu tenho plena convicção, fiquei satisfeito com as palavras do prefeito, no sentido de que ele realmente está sensibilizado e realmente ele não quer fazer qualquer situação contrária a funcionário. Isso é muito importante, e agora nós temos que cuidar dessa questão da parte jurídica, da forma jurídica mais conveniente possível. Para isso temos advogados qualificados e temos equipe, temos pessoal interessado. Então, formar uma equipe em frente o mais rápido possível, o mais breve possível, para que não surta os efeitos do que ele recebeu, essa situação da Procuradoria, que não venha de uma forma de cima para baixo, de uma forma contundente. Tomando as atitudes, eu acho que isso aí pode ser amenizado. Muito obrigado. Eu queria voltar a me dirigir aos senhores em função do seguinte. Em relação à sugestão do Dr. Paulo, eu acho que temos realmente de estabelecer prioridades em relação ao que fazer. E como a prioridade maior, me parece, e isso também é de concordância do Dr. Paulo na manifestação dele, é sustar qualquer iniciativa da Procuradoria. Nós recebemos agora em outubro um expediente, o ofício 3.340 de 19 de outubro de 2011,
da Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, expediente no qual eles nos pedem que nós forneçamos informações sobre os estudos que nós dissemos que estaríamos fazendo e também qualquer outra observação que nós julgássemos adequado. Eu me proporia, esse expediente aqui não foi respondido. Amanhã, inclusive, estaria aqui em Monte Azul a advogada que nós temos contratada para nos orientar, nos assessorar nessa área de direito, e que nós acertemos com ela que a resposta seja dada no sentido de que os estudos continuam sendo feitos, mas que especificamente em relação à constituição do fundo, que nós já temos convicção que temos de formar o fundo, e que consequentemente a Procuradoria inclusive pudesse ter um tempo a mais de expectativa, de paciência para conosco, sem tomar qualquer iniciativa. Porque o único risco que eu vejo, francamente, é em relação à iniciativa da Procuradoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Aqui do promotor de Monte Azul, embora o doutor Rodrigo seja uma pessoa muito acessível, muito simpática, etc., ele a essa altura não vai poder nos ajudar praticamente em nada, exceto em dar um telefonema talvez para o procurador para pedir uma trégua aí ou um tempo. Eu acho que nós temos mais elementos para pedir esse tempo em fazendo essas considerações, ou seja, de que os estudos estão adiantados, que já permitem a gente concluir que tem mesmo de constituir o fundo, que nós estamos simplesmente trabalhando principalmente no aspecto atuarial para que esse fundo seja constituído. E aí eu acho que nós ganhamos o tempo suficiente para que não haja nenhum risco para ninguém. Ok? Boa ideia, Fábio, boa ideia. Isso, dessa audiência pública aqui, inclusive a gente poderia anexar nesse expediente para mandar. Acho muito interessante. Isso, acho muito interessante consignar a presença, vamos dizer, do prefeito, do vice, todos os vereadores, do sindicato, tá certo? E de uma presença maciça do funcionalismo aí interessado, eu acho que ajuda bastante. Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Enquanto ele chega, só vou lembrar que essa sessão está sendo gravada. Tá? Inclusive, nós podemos até remeter, se for o caso, cópia do áudio e do vídeo. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Adriano, sou agente fiscal da Prefeitura há 3 anos. Boa noite, doutor Gilberto. Boa noite, Nardo Gurjão, presidente dessa Casa de Lei. Boa noite, doutor Edson, presidente do Sindicato Ney, senhores vereadores, senhoras e senhores. João Piccolo, assessor do gabinete. Inicialmente, eu gostaria de falar que a preocupação hoje, eu acho que é de todos os funcionários aposentados e também aqueles que estão para se aposentar, igual o Dr. Paulo mencionou, e principalmente aqueles que estão iniciando, né? E eu acho que, conforme o Dr. Gilberto mencionou da complexidade do assunto, eu acho que nós poderíamos, além da comissão ser montada, poderíamos montar um trabalho multidisciplinar, né? Como formado em biologia, a palavra multidisciplinar ela traz bastante dentro dos projetos, né? Então, como é um assunto complexo, eu acho que nós poderíamos, e tem um tempo não muito distante, né, doutor Gilberto, para que isso possa ser resolvido, eu acho que nós poderíamos desencadear essa discussão formando a comissão e também, por exemplo, no executivo, ele fazer, o doutor Gilberto determinar aí a avaliação para a possível solução dos cálculos, né, da criação do fundo, da contribuição que vai gerar para o funcionário. Também essa discussão se pode criar o fundo seletista ou estatutário,
aí eu acho que o sindicato poderia adiantar essa parte, porque se houver o dia da manhã e ser decretado que não há possibilidade definitivamente de criar um fundo na forma seletista, e para criar o fundo e não perder o benefício da lei, tornar o regime de seletista para o estatutário, eu acho que o sindicato poderia reunir os funcionários e já fazer um tipo de uma votação, de uma assembleia, para ver qual que é a opinião dos funcionários. Acredito eu que a maioria vai optar por um determinado sistema que não seja estatutário, que fica permanecendo a seletista. Então eu acho que nós poderíamos, e a Casa de Lei, né, acompanhar o processo de também procurar juridicamente a resolução, porque eu acho que se nós deixarmos somente para o executivo e somente para o legislativo e o sindicato não ter já uma opinião formada do funcionário, eu acho que nós vamos perder um pouco de tempo. Uma outra coisa que eu quero, a título de levar para a discussão, que existe já, como o Dr. Edson já falou, 33 funcionários, né, doutor? Que já recebe o benefício. E na criação do fundo, por exemplo, como o vereador Fábio citou, exemplificadamente 66,66 para o executivo e 33,33 para o funcionário, como é que os funcionários iriam arcar com a inicialização do fundo? Então nós precisamos começar a pensar aonde vamos, como vamos iniciar esse fundo de 33,33 para acionar com 66,66 do executivo. Então eu acho que nós, funcionários, juntamente com o sindicato, deveríamos já também trabalhar de uma forma para identificar uma fórmula de os próprios funcionários já criar uma forma de ingressar com a sua contrapartida, porque no momento que o executivo decidir a fórmula, como vai ser criado o fundo, ou a porcentagem desse fundo que vai acatar para os funcionários já está pré-determinado como vai ser surgida essa verba para a criação do fundo. Eu acho que essas palavras que eu queria colocar aí para a discussão também, depois, posteriormente, da comissão. Não sei se eu estou certo, se eu estou errado, não tenho conhecimento jurídico, mas eu acho que nesse momento muitos funcionários queriam falar alguma coisa e eu também tenho vontade de falar. Então eu acho que, obrigado por ceder o espaço, tá bom? E eu conto com a minha colaboração, que precisar. Acredito que os funcionários vão se unir nesse momento, seja ele, desculpa doutor, não sou filiado hoje no sindicato, tem muita gente que não é filiado no sindicato, mas esses assuntos poderemos aproveitar esse momento para também discutir outros assuntos pelos próprios funcionários da prefeitura junto com o sindicato. Muito obrigado a todos, boa noite. Obrigado pelas palavras. Falar em nome aí do funcionalismo. Alguém mais deseja fazer uso da palavra? Quero novamente ressaltar que hoje nós estamos realmente vivendo uma noite singular, uma noite histórica. E cumprimentar o Dr. Paulo, vice-prefeito, que chegou e já até se pronunciou, onde nós temos aqui toda a cúpula do Legislativo e do Executivo. Pela primeira vez, junto com o sindicato e todos os funcionários públicos de Monte Azul. Isso é uma noite inesquecível. Dr. Gilberto, o senhor está capitaneando hoje, não de uma forma que nós não esperávamos, o rumo, a saída para essa situação tão difícil. E parece que ficou mais ou menos unânime da necessidade da volta, ou a criação, mas eu diria a volta, da comissão entre o Executivo, o Legislativo e o Sindicato. Sei que nós tivemos aqui alguns embates nos últimos tempos, mas faz parte do processo entre o sindicato e o patrão ter essas discussões, ter esses embates, ter esse confrontamento de ideias, mas que, acima de tudo, nós temos certeza que o senhor, e por parte do sindicato e dos vereadores, a única intenção era realmente garantir
os direitos dos funcionários públicos. Então aqui fica a sugestão também do sindicato, a volta da comissão, não só para discutir isso, este tema que é de extrema importância para o funcionalismo público, mas também outras questões que afetam diretamente o dia a dia do funcionalismo. Nós estamos aí à véspera de dezembro, final de ano, lembrando que o ano passado, fruto da comissão e fruto da concessão do senhor, foi cedido o 13º para o ticket. E este ano nós não tivemos sequer a oportunidade de negociação. Não sabemos nem se isso é possível ou não, mas nem tivemos condição de propor isso a Vossa Excelência. Nós estamos aí à véspera de janeiro, onde tradicionalmente, nos últimos tempos, nós temos negociado algum aumento de salário. E hoje, nós não temos mais a comissão em seu efetivo trabalho. Então fica aqui um pedido de peito aberto, franco, leal, para que o senhor retome a comissão, ao trabalho da comissão, juntamente com os vereadores, juntamente com o sindicato, representantes que o senhor indicar, para que possamos juntos discutir os diversos problemas, e muito sérios, e não só este, que hoje aqui nos traz a esta reunião, para que possamos juntos descobrir caminhos para melhores condições e termos como levar a Vossa Excelência a essas saídas que tão difícil, que nós temos certeza que o senhor enfrenta na administração no seu dia a dia. Então fica como sugestão a volta do trabalho das comissões para a discussão de todas as questões do funcionalismo, mas em especial esta premente agora uma comissão específica ou em conjunto a ser levada à discussão desta saída. Lembrando uma vez que como é importante isso que nós estamos vivendo hoje. Foram nascidos daqui e do outro nosso encontro várias sugestões que pode auxiliar o senhor a encontrar realmente o caminho devido. E da reunião passada nós temos já o seguinte, que nos foi passado um posicionamento do Tribunal de Contas de Minas Gerais, juntamente com o Tribunal de Justiça, em que essa lei, semelhante ao do município de Monte Azul Paulista, não é inconstitucional. E o Tribunal de Contas, tanto como o Tribunal de Justiça, não considera inconstitucional. A princípio, todos nós até achamos que o Tribunal de Contas aqui estava certo, inclusive um nosso parecer em primeira análise. Mas existem pareceres contrários, onde foi trazido não pelo nós, não pela sua equipe, que certamente estudou com afinco o assunto, mas aqui, nasceu daqui. Então, eu acho que nós só temos a agradecer o seu posicionamento, tá? E contamos com o senhor, mais uma vez, para que acolha, pela última vez, não, na sua gestão, mas mais um pedido do sindicato, que eu sei que não é pedido do sindicato, e sim, mais uma vez, o senhor está do lado, e comprovar, exemplificar, que está do lado do funcionalismo público, como sempre esteve. A palavra continua aberta. Quem quiser fazer uso da palavra. Bem, acho que... Ficou a sugestão para o doutor Gilberto, então, né? Ficou a sugestão para o doutor Gilberto. O senhor quer fazer umas considerações, doutor Gilberto? Quanto à comissão, eu acho que efetivamente ficou reconhecida aí a conveniência da sua formação. Eu acho que devíamos realmente nos preocupar em que ela viesse a ser constituída para que a gente já trabalhasse daqui para diante em conjunto com a comissão, né? De minha parte. Eu até me proponho, eu tenho esse final de semana para São Paulo. Na segunda-feira eu vou estar no Tribunal de Contas para saber sobre a possibilidade de contar com alguma
ajuda deles no sentido de ver se já existe algum caso concreto resolvido, que é o outro ponto que nós precisaríamos ter. E, além disso, responderemos esse ofício aqui, participando aí a doutora Vera, advogada da Prefeitura, quanto ao que ficou resolvido aqui hoje. Aguardaremos aí de parte aqui da Câmara que tenhamos em mãos esta ata, para efeito de que ela venha acompanhar a resposta a este ofício, e estaremos aí à disposição todo o tempo para procurar realmente dar o sequenciamento e tratar com devida urgência o assunto. Quanto à solicitação do Dr. Edson no sentido do restabelecimento dos trabalhos da comissão, parte da Prefeitura não temos nenhum obstáculo quanto a isso, não. Os trabalhos foram interrompidos depois de um determinado momento. Acho que num momento, vamos dizer, festivo, como o Dr. Edson diz, histórico, etc., acho que é melhor até a gente não ficar ponderando sobre quais foram as razões que levaram à suspensão dos trabalhos. Acho que é recomeçar os trabalhos e esquecer o que ficou para trás. Suas considerações, Dr. Edson? Acho que agora só as considerações finais. Agradecer a presença em massa dos funcionários públicos, agradecer a presença da população em geral, agradecer imensamente a colaboração e a participação de todos os vereadores aqui dessa casa, agradecer o presidente Nardo por ceder essa casa para esse momento ímpar vivido aqui no município, e agradecer sinceramente o posicionamento do Dr. Gilberto, agradecer mais uma vez a sua participação nos interesses efetivos dos funcionários públicos, e temos certeza que daqui para frente os trabalhos dessa comissão, superando os embates, serão extremamente profícuos, não sem discussão, não sem pontos de vista divergentes, mas que trarão, como já trouxe, inúmeros benefícios para os funcionários públicos de Monte Azul Paulista. Portanto, agradeço de coração a presença de todos aqui presentes, e que Deus ilumine a todos nós. Muito obrigado, Dr. Edson. Eu também já quero agradecer aos funcionários pela educação que tiveram. Muito obrigado. Todos os vereadores, Dr. Paulo, vice-prefeito. Ela vai fazer a palavra? Boa noite a todos aqui presentes. Eu acho que a maioria dos funcionários que estão presentes aqui hoje tem uma dúvida e uma pergunta a fazer ao prefeito Dr. Gilberto. A prefeitura hoje teria condições de arcar com esse fundo? Não. Sim. Hoje teria? Sim. Dentro de condições devidamente estudadas, eu não vejo qualquer problema. De arcar com esse fundo, sem ser descontado nada do salário do funcionário. Isso é ilegal. Não pode ser feito sem qualquer contribuição dos funcionários. Isso não existe. Se for fazer dessa maneira, vai ser ilegítima a contribuição. O Dr. Edson falou há pouco que tem uma decisão reconhecendo a validade de situações como da Lei 1100. Para mim, é absolutamente claro que essa lei é inconstitucional. Se, vamos dizer, um tribunal de Minas reconheceu, eu acho que se chegar essa decisão até o Supremo, é quase certeza que vai ser declarada inconstitucional. Ser estabelecida, digamos, uma lei com o benefício sem contribuição do funcionário, a Constituição veda. Isso está expressamente proibido. O que seria mais importante para vocês, funcionários? Contribuir com um valor irrisório agora e permanecer com esse benefício lá na frente, vocês terem esse benefício até morrer,
ou não descontar nada de vocês e vocês perder? Porque assim, na minha opinião, eu acho que é essa a pergunta que tem que fazer. O que vocês preferem? Contribuir com um valor irrisório agora, perto do que vocês vão ser beneficiados lá na frente, ou não contribuir com nada e aposentar com salário minguado do INSS, que é o que vai acontecer. Então, para mim, eu acho que essa é a grande pergunta para o funcionário. Ele tem que pensar o que é melhor. Porque que essa lei... Então, mas aí eles que têm que ter noção disso, né? O que eles querem. Porque eu acho que essa é a grande dúvida. O que eles preferem? O que o funcionário prefere? Porque que essa lei vai ser distinta, a gente já sabe. Como 2 mais 2 são 4. Extinta, ela vai assim uma hora, ou hoje, ou amanhã, ou daqui a um ano, ela vai deixar de existir. Não, se criar o fundo. Mas para que esse fundo seja criado, é necessário a contribuição do funcionário. Não na cabeça de todos os funcionários. Então, eu acho que a colocação que você fez é incorreta. A primeira pergunta ou a segunda, quem está, a maioria, a favor da primeira, tem que ser o segundo. Entendeu? Porque se descontar quantos por cento, uma porcentagem aí do salário do funcionário, 2%, 3%, eu não sei. Só que é um benefício que ele tem que pensar lá na frente, não agora. Perto do que ele vai ser beneficiado lá na frente, é um valor irrisório. Mas eu fiz. Não me responderam. Então, mas a questão é o seguinte: nós não temos proposta para fazer para o funcionário. Porque cobrar quanto? Nós não sabemos se muitas vezes é um valor irrisório ou um valor significativo, porque nós não temos esses estudos. Então, aí que está o trabalho da comissão para poder subsidiar o Dr. Gilberto e chegar ao funcionalismo público, ver se ele quer realmente esse desconto. Mas nós não temos isso. Nós não temos esse número e ninguém tem aqui hoje, nessa sessão. Então, nós não temos como propor alguma coisa que nós não sabemos o que. Não é propor. Não é propor. Não, nós não temos uma proposta. Você sabe qual que é a proposta hoje para a lei? Mas se fosse hoje, não, mas se nós não temos os cálculos em votação hoje. Não, mas nós não temos os cálculos atuariais para se saber qual que é a porcentagem que vai ter de desconto. Mas veja bem. Pode ser que seja 0,5% do valor. Não, mas veja bem, o que se tem que se estabelecer é que você também nunca vai chegar ao quanto vai ser lá. De repente, lá na frente, está tendo um déficit e vai ser preciso sentar de novo e conversar. Mas hoje, hipoteticamente, se gasta aqui R$22 mil com isso. Quanto ficaria se fosse 2%, 33% para o funcionário? Seria em torno de R$7 mil. Como a Iranice disse, o que seria para um funcionário a quantia irrisória hoje, por exemplo, 1% do que ele ganha, em torno de, todo mundo sabe o que ganha, é 1% para montar esse fundo por parte do funcionalismo. Hoje, daqui 10 anos pode ser que não seja isso. Lá na frente. Por isso que eu falei daquela questão dos 66 e 33. Porque lá na frente pode ser 2%, pode ser 3%, mas é o que ela está ponderando. Se tiver a lei ainda que contribua, vai ter a lei. Se não tiver, não criar o fundo, provavelmente o tribunal vai declarar inconstitucional e aí não vai ter nada. Então, se ela acha importante explicar para o funcionário qual que é a dimensão, hoje seria 1% contra 2% do município, para arcar o que gasta hoje. Daqui 10 anos pode ser, como o doutor Gilberto disse, 4% para o funcionário e 8% para o município? Pode ser, com o fator previdenciário, a forma que está indo. Agora, ninguém vai ter esse valor exato nunca. Agora, entre a alternativa 1, que é criar o fundo, e o 2, sem sombra de dúvida para o funcionário, que é criar o fundo para manter a lei. Porque se você não criar, não vai manter a lei. Não é isso? Então, se a pergunta dela é ponderada, de o funcionalismo decidir se quer que o prefeito mantenha ou não a lei, é eles que devem responder. Sem dúvida, eles que devem responder. O problema é que nós não temos alternativa para dar para eles. Não existe alternativa, não existe cálculo. Eu posso falar que é 0,01% agora. Vocês querem pagar 0,01% agora ou não?
Não é nada. A pergunta mas nós não foi temos, essa, doutor. Doutor, mas nós estamos Nós falando não que temos hoje é valor 1%, daqui não 10 anos entendeu. pode ser 4%. Ninguém sabe se é 1% ou se é 10%. Nós Hoje não eu sabemos sei, se é eu provo viável. pro senhor que é 1%. Ah, mas não sabe, doutor. É só fazer cálculo. O senhor vai me desculpar, mas isso é extremamente prematuro. Tá? Se nós estamos discutindo aqui que ninguém sabe a saída mágica, porque se soubesse nós Qual não que é o estávamos aqui gasto que o hoje. executivo informou que tem? R$22 mil. Qual o valor da folha nu e crua sem os encargos? O senhor levou em consideração que hoje nós Em temos... torno de R$700 mil. Mas 3% de R$721 mil. O senhor levou em consideração? O cálculo atuarial, ele não determina qual é o desembolso hoje. O cálculo atuarial, ele verifica qual é a potencialidade ao longo dos anos. A contribuição tem de ser vista em função da potencialidade de pagamento ao longo dos anos. Hoje não tem percentual nenhum. Eu entendi a colocação do senhor, doutor. Só que eu falo assim, relação a para percentual. custear isso hoje, eu entendi o que o senhor está falando. Até porque o fundo tem que se arrecadar mais do que se paga para criar um fundo. Sim, concordo. Mas eu estou pondo hipoteticamente o que se gasta hoje. Entendeu? Aí é um ponto de partida. Então é isso que ela está dizendo que é importante. Precisa ver se eles querem que a administração assim haja. Então eu acho que é importante que ela disse. Se não tiver resposta hoje, pode ser futuramente, mas que se faça uma consulta, alguma coisa, dentro do contexto que ela trouxe. Senão nós vamos estar agindo, de repente, não, mas nós não queremos isso. Então precisa ver se eles querem. E qual seria essa solução? A prefeitura contribuir com um valor e o funcionário com outro. Helenice, acho que são duas coisas e o doutor Gilberto aqui deixou bem claro. Uma, Helenice, que você está esquecendo são essas pessoas que estão recebendo hoje, que nós também devemos dar segurança para elas. Numa simples pesquisa dessa, a gente criaria uma estabilidade. Né? Eu quero parabenizar o seu doutor Gilberto aqui, porque deu a essas 30 famílias uma segurança enorme que eles estavam sentindo. Quanto à pergunta para os funcionários, com certeza, antes de vir e ser aprovado por essa Casa de Leis, esse fundo, né, após esse estudo todo econômico que ele tem que ser feito, vai ser feito, com certeza vai ser feito. Tá? Isso não vai ser subtraído dos funcionários, até porque é deles e é para eles que nós estamos aqui hoje reunidos. Então você pode ficar tranquilo que a Casa de Lei vai ter essa preocupação e acredito também que o prefeito também já está pensando nisso. Eu quero aí novamente parabenizar pela segurança que o senhor deu às pessoas que hoje estão, né? E qualquer coisa que a gente falar hoje em cálculos, ô Fábio, é extremamente prematuro. Que vai ter que criar o fundo, vai ter. Eu ainda coloco uma observação que eu acho que é questão de estudo futuros, que eu já li alguma coisa. Quando o senhor tem um fundo previdenciário, alguma coisa pode ser abatido da previdência oficial. Alguma vez eu li alguma coisa a esse respeito, que é uma coisa também como sugestão para se pesquisar se isso é possível ser feito. Tá? Essa é a minha colocação. Se é importante para vocês, com certeza, muito mais importante para os funcionários. Tá? Só para, Violenice, só para entender o que o doutor Lemos disse aqui, que a Câmara tem pautado sempre quando é um assunto que envolve o funcionalismo, vencido esse estudo, que vai ter a consulta para o sindicato, para vocês. E aí lá, quando tiver esses cálculos, se for a decisão da maioria em não fazer, agora, com relação a quem já recebe, o doutor já até se posicionou isso, que é o nosso entendimento também. Mesmo que se declarar inconstitucional essa lei, mesmo que essas pessoas que recebem têm o direito adquirido, que pode ter a pretensão na justiça, né? Porque já recebe há 18 anos, mas não vai cortar assim, não é verdade? Então, mesmo poderia ser questionável, né? Só para responder, a Assembleia do Sindicato, ela é muito menor que uma audiência pública. Porque a Assembleia do Sindicato é só para o sindicato, só para os funcionários. E aqui nós temos a presença dos vereadores, de todo o Poder Executivo aqui, da cúpula do Poder Executivo, de toda a população. Então, isso daqui referenda muito mais do que uma assembleia fechada do sindicato.
Eu acho que aqui a decisão praticamente foi unânime. E mais, acrescento, eu insisto que não temos uma proposta concreta. O objetivo desses estudos é viabilizar uma saída para essa situação difícil que hoje nós temos. Eu acho que isso é consenso a todos, essa situação difícil, e que, aí sim, tendo uma saída para poder levar para o Dr. Gilberto, tá? Buscar este caminho, mas com o aval do sindicato e com o aval de todos os funcionários. Tá? Aí sim, nós temos essa proposta. E aí não só fazer uma assembleia no sindicato, mas voltar a fazer aqui uma terceira audiência pública, para que todos possam se manifestar aqui contra ou a favor dessa proposta, mas desde que haja uma proposta concreta. Falar no abstrato, ninguém tem a saída hoje, ninguém tem números hoje. Nós precisamos trazer números, que pode ser representar 10%, falou, ó, vocês querem que desconta mais 10%? Não, lógico que não. Tenho certeza que essa proposta não vai ser aprovada. Mas se for um valor bem ínfimo, bem pequeno, talvez seja aprovada. Então nós vamos esperar a conclusão desses trabalhos para que possamos de novo levar ao funcionário essa proposta. Eu acho o seguinte, o doutor Gilberto falou que a prefeitura hoje pode bancar integralmente, tem condições de bancar integralmente. Vamos partir de uma ideia seguinte, a resolveu a situação da Lei 1.100, vamos ao executivo. Se ele falar que ele vai pagar 98% do valor e o funcionário 2%, vai ser R$1 para cada um, 50 centavos para cada um por mês. Quer dizer, é tudo uma questão de proporcionalidade. Essa questão tem que ser discutida no segundo momento. O primeiro momento é legalizar a situação da lei. E quanto ao que vai pagar, é a disposição do prefeito. E se ele tem essa margem de manobra de a contrapartida ser 0,5%, se ele quiser ser 0,5%, é 0,5%. 99,5% ele paga, o executivo paga, e 0,5% quanto do funcionário, por exemplo. Então acho que é uma questão até secundária nesse momento, porque a margem de manobra é grande e nós podemos compor com o executivo facilmente essa questão. A questão principal é formar essa questão e regularizar esta lei. Essa é a questão principal, na minha opinião. Finalizando, muito obrigado, Ney. Continuando, doutor Edson, muito obrigado. E ao senhor doutor Gilberto, muito obrigado. E na última reunião também, quando encerrei, falei que nós ia chegar até o senhor, mas o senhor veio até aqui e falei que tudo que nós fomos conversar com o senhor, sempre o senhor resolveu, que não ia ficar isso aí para trás, né, pelo funcionalismo. Muito obrigado, doutor Gilberto. E muito obrigado a todos e está encerrada a sessão.